meu povo! Tudo bem com vocês? Espero muito que vocês estejam bem. Gente, para você que não me conhece, eu me chamo Alexandra, prazer, sou casada, sou cristã, sou filha do Altíssimo, do Rei, do Senhor Todo-Poderoso. Eu acho que vocês já têm percebido aí que ao longo dos meus vlogs eu vou sempre compartilhando também um pouco do meu devocional para vocês, né? Mas eu nunca cheguei a falar, às vezes, a forma que eu faço, nunca cheguei a compartilhar um pouco, né, do que eu penso sobre o devocional, a forma que eu faço e tudo isso. Então eu queria compartilhar pra vocês, então fica aqui no vídeo porque eu vou compartilhar tudo sobre isso. Surgiu algumas curiosidades no coraçãozinho de algumas pessoas de como eu faço meu devocional. E primeiramente eu queria compartilhar pra vocês que não existe fórmula mágica. Existe uma fórmula mágica de como eu devo fazer o meu devocional perfeito? Não existe fórmula mágica. Mas eu falo que tem 3 coisas primordiais e muito importantes para que o seu devocional tenha êxito. Para que o seu devocional, literalmente, você consiga extrair ensinamentos da palavra de Deus e que literalmente você consiga entender aquilo que a palavra de Deus está dizendo. Primeiramente, a presença do Espírito Santo. Segundo, uma Bíblia. E terceiro, que o seu coração esteja disposto para você aprender da palavra de Deus. Quando nós estamos com o coração disponível e aberto para literalmente recebermos da palavra de Deus, é o suficiente. E também muito importante é a presença do Espírito Santo, porque é Ele que vai te instruir durante a leitura da palavra. É Ele que vai te ensinar, Ele mesmo que vai ministrar o seu coração. Então, a presença do Espírito Santo é muito importante. Eu digo que também é muito importante você ter um caderno de anotações. Mas por que ler caderno de anotação? Porque conforme você vai extraindo, o texto bíblico, você vai anotando algumas referências, você vai anotando pontos principais que o Espírito Santo está ministrando ao seu coração. Por exemplo, o meu devocional vai ser aqui em Salmos 16. Vou ler todo o capítulo. O verso vai do verso 1 até o verso 19. Então, vou ler todo o capítulo em si, do verso 1 até o verso 19. E conforme você vai lendo, o ideal é você anotando em um caderno aquilo que o Senhor tem ministrado ao seu coração. Eu acho que vocês já têm percebido nos meus vídeos que eu tenho um caderninho preto de oração, onde eu vou escrevendo algumas orações para o Senhor e onde eu vou falando com o Senhor de forma escrita aquilo que Ele ministrou ao meu coração, aquilo que o Espírito Santo ministrou ao meu coração durante a minha leitura da Bíblia. Por exemplo, eu li Salmos 19. Eu anoto nesse caderninho, preto, que eu acho que vocês já viram. Eu falo, Senhor, o Senhor ministrou no meu coração a respeito disso, disso e disso. Obrigado, porque começo a orar em forma escrita. Mas o ideal, esse caderninho que eu estou falando para você separar, é um caderno onde você vai anotar tudo aquilo que você aprendeu e entendeu durante a sua leitura do texto. É muito importante você anotar, e principalmente se é o seu começo, se você está fazendo, tendo a prática do devocional, agora é muito importante você fazer anotações, para que você não venha esquecer. Por quê? Às vezes a gente tem a mania, a mania, não sei se vocês vão entender, porque é um ditado do Nordeste, mas às vezes a gente tem, como eu posso falar para vocês de uma forma que vocês entendam, um hábito de, quando a gente está lendo textos da Bíblia e tal, um capítulo, você lê e às vezes você não anota nada, você não faz anotações e depois quando no final do seu dia você nem lembra o que você leu. O ideal é você ler, você tirar às vezes um tempinho durante o seu dia para ruminar aquilo que você entendeu no horário da manhã, como foi seu devocional, e você ficar ruminando aquilo que você extraiu de verdades que você anotou durante o seu período de devocional. Então eu sempre te indico você fazer anotações, porque é muito importante. E entenda que, como eu falei no início do vídeo, um devocional, ele não tem um segredo para ser perfeito. Você tendo a presença do Espírito Santo, você tendo a palavra de Deus e você tendo o seu coração disposto para aprender a palavra dele,
já é o suficiente. Eu sei que a gente vê, né, de hoje em dia, vários rituais para se iniciar o seu devocional. Tem que ter a música de fundo, tem que ter a vela aromática, tem que ter tudo funcionando para aí sim o meu devocional ser perfeito. Mas na verdade não precisa disso. Mas o que é importante mesmo são essas 3 coisas que eu acabei de falar para vocês. E principalmente, a todo tempo, quando você estiver lendo a sua Bíblia, esteja conversando diariamente com o Espírito Santo. Espírito Santo, acabei de ler esse verso, não estou entendendo. Me ensina. Faz pesquisas. Às vezes na Bíblia vai ter palavras específicas que você deve pesquisar o significado. Por exemplo, apareceu o nome de uma cidade. Às vezes o nome de uma cidade carrega muita informação. Então, às vezes você vai pesquisar também no original, você vai pesquisar o significado da palavra. É importante também você ter um dicionário bíblico para você estar pesquisando, né, as palavras no original, porque tem vários significados quando você vai ver a palavra no original. Então, é muito importante também você fazer pesquisas durante o seu devocional e vai dessa forma, né, que o Espírito Santo vai ministrar o seu coração, você vai extrair verdades da palavra e você vai sair, cara, inusitado, assim, bem admirado, né, com aquilo que o Espírito Santo vai compartilhar ao seu coração. Quando você está com o coração disposto para aprender, né, o Espírito Santo vai te revelar da palavra dele, porque entenda, o mais interessado que você entenda da palavra de Deus é o Espírito Santo. Ele quer te ensinar. Ele quer te conduzir, né, para que você chegue ao entendimento da verdade. Então, se você tiver ele, né, como seu guia, como seu condutor, como seu professor, ele vai te ensinar as verdades da Bíblia. Então, convide o Espírito Santo para estar nesse tempo de devocional, que é o mais importante. E uma coisa que o Espírito Santo ama é quando você tem sede e fome da palavra de Deus. Então, se você tem percebido que ainda você não chegou num nível, sabe, aonde o Espírito Santo quer que você chegue, um nível aonde você busca por mais de Deus, aonde você sente toda hora, todo momento sede e fome da verdade de Deus, sabe, das Escrituras, onde você sente sede e fome da presença de Deus, sabe, da palavra de Deus, em cada vez mais ter entendimento da palavra de Deus. Então, se isso ainda não foi gerado no seu coração, ore para que o Espírito Santo gere essa sede e essa fome no seu coração. Porque se existe algo que o Espírito Santo ama satisfazer, é quando existe sede e fome dentro do seu coração. É quando você está queimando diariamente pelas verdades das Escrituras. Sabe, o Espírito Santo, a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo, ele irá nos ajudar a respeito de todas as coisas. E todas as coisas é todas as coisas, sabe? Muitas das vezes a gente fala assim, não, isso aqui eu não vou perguntar para Deus, isso aqui eu não vou nem chegar a orar, porque isso aqui afinal não é tão importante, sabe? Mas, cara, o Espírito Santo, ele está aqui para te ajudar a respeito de todas as coisas. Às vezes surgiu uma dúvida, eu estava lendo a palavra e me surgiu uma dúvida a respeito dessa passagem. Espírito Santo, eu não entendi. Traz revelação dentro do meu espírito. Espírito Santo, ministra o meu coração o que a palavra está querendo dizer nesse ponto, nesse texto aqui. Sabe, pergunta para ele. Lógico que você pode usar outros métodos de pesquisa também, né? Mas, cara, o autor tá do seu lado, então pergunta ele. Porque, cara, o Espírito Santo foi enviado aqui, sabe, para morar dentro de nós, para nos ensinar, sabe? Você tem livre arbítrio de falar assim, Espírito Santo, você tá dentro de mim, você habita dentro de mim, você pode me ensinar a respeito de todas as coisas, você foi enviado para dar testemunho de Cristo. Então, cara, aqui toda a Bíblia sempre vai apontar a Jesus e eu creio nisso. Então, me ensina aquilo que a tua palavra está dizendo. Eu não estou conseguindo ter revelação daquilo que está dizendo tal capítulo. Me ajuda, Espírito Santo. Traz revelação ao meu coração. Eu quero aprender. Eu sinto sede e fome de aprender mais as Escrituras. Cara, se existe algo que o Espírito Santo ama, é quando existe esse tipo de oração nos seus lábios.
É quando você ora com sinceridade e fala: Senhor, eu não tô conseguindo entender isso que a tua palavra diz, mas eu creio do fundo do meu coração que a tua palavra é a verdade. Então, porque eu creio tanto, eu tenho tanta fé que a tua palavra é a verdade para minha vida, eu quero entender o que o Senhor está querendo me dizer. Quando o Senhor escreveu essa parte aqui, o que o Senhor estava querendo passar para mim? O que o Senhor estava querendo me ensinar com isso? Espírito Santo, me ensina. Eu quero aprender aquilo que o meu Pai quer me ensinar. Cara, o Espírito Santo ama te ensinar. Muitas das vezes a gente vive com o entendimento errado, achando que Deus sempre está nos negando algo. Tipo, eu não vou orar sobre isso porque eu acho que afinal Deus não vai falar comigo. Eu acho que não vou orar sobre isso porque eu acho que não é tão importante. Eu não vou pesquisar sobre isso porque, meu Deus, eu não entendo, eu não vou conseguir entender. Eu acho que Deus não quer revelar isso pra mim. Às vezes a gente sempre vive com esse entendimento onde Deus está nos negando algo, mas para pensar e que você possa refletir. Deus não está te negando. Deus é o maior interessado que você conheça a verdade. A palavra do Senhor diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, se existe lacunas no seu coração que ainda a verdade de Deus não alcançou, sabe, quartos do seu coração que ainda precisa ser alcançado, Jesus quer alcançar. Jesus quer que a verdade dele entre em todos os quartos do seu coração para que seja exposta, para que a luz entre, para que a verdade do Senhor entre nesses quartos onde muitas das vezes existe um entendimento totalmente errado, sabe? Então ore ao Senhor pedindo: Senhor, eu quero aprender da tua palavra, eu sinto sede e fome da tua palavra, e eu sei que o teu Espírito Santo vai me ajudar a respeito de todas as coisas. Então, se você nunca orou assim, queridos, comece a orar. Porque você vai começar a ler a Bíblia de uma forma que você nunca leu. Você vai começar a entender a Bíblia da forma que você nunca entendeu. Porque o Espírito Santo irá te conduzir a águas mais profundas.